Imagine a luta. Você está ali tentando alcançar aquelas pessoas e você olha para uma pessoa que devia estar intercedendo, Deus usa o Wesley, dê-lhe graça e etc. E a pessoa está te reprovando. E nessa oportunidade, quando nós saímos para esse trabalho de evangelismo, todas as pessoas que eu convencei entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. Todas elas entregaram a vida a Jesus. As 3 primeiras ele ficou abismado. Porque eu estava falando para as pessoas de Jesus Cristo, ele não acreditando que aquilo que eu estava falando era de Deus. Menosprezando o que eu estava falando. A pessoa que eu levei, de onde eu congrego, que conversava comigo, que eu ensinava o evangelho, falava sobre Cristo, levava para orar, me acompanhando nas orações à noite, eu pensando que a pessoa estava entendendo, mas a pessoa não estava entendendo nada. E eu levei a pessoa para o evangelismo, para ensiná-lo na prática o que é o evangelho de Cristo como único Senhor e Salvador. E eu pensando que eu ia ter um aliado, um companheiro, na realidade foi um inimigo. E quando as pessoas aceitaram Jesus, essas 3 primeiras pessoas que estavam ali no hospital, que nós fomos evangelizar, no hospital, com a equipe de evangelismo, que geralmente sai nas quartas à noite, ele duvidou. Aí quando as pessoas entregaram a vida a Jesus, eu fiz o convite, elas entregaram, ele ficou assustado. Ele ainda me confidenciou que não estava acreditando que aquela conversa ia levar aquelas pessoas a entregar a vida a Jesus Cristo. Mas isso estava notório na face dele. Por pouco, eu não falei assim, então me mostra aí como é que faz. Porque se ele estava julgando que eu estava errado, então ele tinha uma maneira de fazer o certo. Eu imagino assim, se uma pessoa está fazendo algo, a pessoa está ali evangelizando, aí eu estou olhando a pessoa evangelizando e estou falando, isso aí está errado. Não, isso aí não vai dar certo. É porque eu tenho um jeito de dar certo. Eu penso dessa maneira. A partir do momento que ele estava julgando que aquilo que eu estava falando não é o certo, era o errado, é porque ele tinha um certo. Se você, alguém, fala que algo está errado, é porque você tem o certo. Por pouco eu não falei para ele assim, é errado a forma que eu estava falando? Então, faz o seguinte, eu não vou falar mais nada. Você vai me mostrar aí como é que é o certo. A mesma coisa que eu estava falando a respeito de manejo de dog. Se aquilo que eu levo para o dog obedecer está errado, então me mostra aí como é que é o certo. Meus dogs são educados, meus dogs são comportados. Se a obra não é suficiente para mostrar que aquilo que eu estou fazendo é certo, então mostra aí. Aí por isso que eu falo para as pessoas, me envia aí o seu vídeo aí do seu dog adestrado, educado. Envia um vídeo seu aí, mostrando como é que faz o dog obedecer, a pessoa não tem. Está na imaginação da... que ela sabe o que é o certo, mas não é o certo. Porque se fosse certo, ela teria obra. Os dogs tudo mal educado, o dog sai puxando na guia, o dog não senta, o dog quer atacar pessoas, cachorro de outras pessoas. Se abrir o portão, o dog foge, se chamar o dog não vem, o dog não senta, e etc. Não tem um dog educado. Aí quer falar para uma pessoa que tem um dog educado como deve educar um dog. A pessoa não evangeliza, não é usado para alcançar pessoas, mas a pessoa pensa que sabe sobre o assunto. E a pessoa não tem obra para isso. Uma pessoa que não tem o hábito de conversar com as pessoas, levá-las a confiar em Cristo como único Senhor e Salvador, criticando alguém que faz isso há anos, há décadas. No caso, eu mesmo. Ali não foi a primeira vez que isso aconteceu. E depois dessas 3 pessoas, nós saímos ali para conversar com outras. Mas aí o semblante dele já não estava negativo. Ele já estava confiante. E esse foi o propósito de eu levá-lo comigo no evangelismo. Para que ele visse o que é a ação, não minha, mas do Espírito Santo, convencendo uma pessoa sobre o evangelho de Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. Por isso que eu não falei para ele assim, então vamos fazer o seguinte, você me mostra aí como é que faz. Já que a maneira que eu estou fazendo está errada, mostra aí como é que faz então.
Eu quero ver como é que faz. Mostra aí em obras como é que faz isso.